Fala galerinha, tudo bom com vocês? Ó, achou que não ia ter o programa número 2, né? Olha nós aqui de novo. Bom, todo mundo sabe que dentro do universo aí da YouTube, de programas sobre o universo nerd, fala sobre quadrinhos, fala sobre filme, fala sobre série de TV, fala sobre personagens bacanas ou não, mas você conhece algum programa que fala do que é realmente ser nerd? É isso que a gente vai trazer hoje para vocês. O que é o ser nerd? Da onde veio essa palavra? Qual o significado dela? What is a nerd? É hoje, hein? Meu nome é Nando Alves e esse é o Sou Nerd. Ah, beleza, gente. Ó, você vê, a cultura nerd nunca esteve tão no auge como nos dias de hoje. Mas você aí, você que está assistindo o meu programa agora, você sabe de onde veio isso aí? De onde veio esse termo nerd? Bom, nós conhecemos dois tipos de nerd. Esse aqui e esse outro modelo aqui. Qual que você acha que entra mais dentro da sua figura? O que você acha que toca mais você? Nenhum? Pois agora eu vou te dar uma dica e você vai se surpreender. Talvez você seja um nerd e não saiba. Simples. Não existe rótulo. Não existe uma roupa que define o nerd. O conceito de nerd que nós temos hoje, ele começou exatamente há muito tempo, lá provavelmente nos anos 50, com o livro Como Cuidar do Meu Zoológico, escrito por Dr. Seuss. Dentro desse livro tinha um personagem chamado Nerd. Esse mesmo que você está vendo. Nerd. Do mesmo jeito que a gente pronuncia, do mesmo jeito que se escreve. Em 51, as pessoas que estudavam demais ou eram meio fissurados em tecnologia começaram a ser chamadas por esse nome. Coincidência? Quem sabe? Outros dizem que a palavra nerd surgiu por uma mudança, um conceito linguístico do inglês, da palavra nerd, que significa louco. Com o tempo, essa palavra nerd virou nerd, com U, que também tinha uma definição meio para malucado, meio doidinho, tá? Existem alguns historiadores que definem que a palavra nerd surgiu exatamente de um simples fato que ocorreu no Canadá. Existia uma empresa de telefonia no Canadá que as pessoas aproveitavam, seus funcionários, aproveitavam e no momento fora do expediente ficavam pesquisando, estudando, melhorando suas cabeças científicas. O nome dessa empresa era Northern Electronic Research and Development, ou seja, NERD. A maioria das pessoas acreditam que aquela figura clássica que vocês viram no filme A Vingança dos Nerds, vai aparecer uma cena aí. There's a roommate, pal! I'm not kissing a nerd. Ela representa o que é realmente o nerd. Aquela figura oclão, gravatinha borboleta, ou então aquele monte de caneta e calculadora no bolso. Isso não existe, pessoal. A figura do nerd nunca foi aquilo. Aquilo ali é um personagem construído como qualquer outro personagem, como um Batman, um super-homem. Ele é construído dentro de um conceito que naquela época servia mais para um bullying. Né? Você tinha aquela figura, aquele carinha que aqui no Brasil nós chamávamos de CDF, como uma figura que quer só estudar, se dedicar somente aos estudos, aprender, reaprender as coisas. E, dentro de um conceito americano, o cara que usava óculos, aquelas roupinhas apertadinhas, parecido um pastorzinho, aquele cara era o nerd. E não é bem por aí. Hoje em dia nós temos aí a série The Big Bang Theory, uma série onde nós temos aí 5 personagens, 4 definidos como nerds, e dentro de que conceito? São pessoas inteligentes, são fanáticos por séries de TV, são fanáticos por histórias em quadrinhos, e o principal, são afortunadamente loucos por mulheres, mas não conseguem ganhar essas mulheres. Essa série ela representa um tipo de nerd que juntou ao clássico e pegou alguma coisa do novo e criou um novo tipo de personagem. O personagem do inseguro intelectual. Digo para vocês também que esse personagem, como foi colocado, nada mais é do que um simples personagem. A figura do nerd ainda não é isso. O nerd é um cara comum. É uma pessoa como eu, como você e qualquer outro. Ela tem características que faz que ela seja um nerd. Dentro do conceito de que curte muito a cultura de entretenimento, cinema, teatro, quadrinhos,
personagens personagens fictícios, super-heróis, etc, coisa e tal. Isso define um nerd. Não uma roupa, um óculos, um jeito de andar, um jeito de falar. Algumas pessoas até confundem, acham que todo nerd é um cara inteligente. De forma alguma. O cara pode ser muito bem um nerd e não ter conhecimento de praticamente nada. Ser, inclusive, uma pessoa de notas baixas na escola. Ah, todo nerd é totalmente seguro. É aquele cara que não consegue ganhar uma menina. É o cara que ele olha pra menina, fica com medo. Se a menina diz oi, ele desmaia. Não é por aí também, não. Tá? A figura do nerd não representa insegurança. A figura do nerd representa simplesmente um indivíduo que gosta de certas coisas. Diferentes, talvez, ou com mais influência do que outros. É que nem um fã de futebol e um cara que não curte futebol. Você não pode pegar e definir a pessoa simplesmente porque ela de repente tem uma camisa do Flamengo como um fanático por futebol. Tá? Então essas definições são as que estragam o conceito e que também levam a você entender que um nerd é uma pessoa estranha ou completamente diferente de você. E aí é onde eu quero chegar e quero tocar você nisso. Será que você não é um nerd? Será que você não curte esse universo de uma forma transcendente, diferente, totalmente diferente dessa figura como essa aqui? Será que você tem medo de achar que curtir quadrinhos, curtir cinema, curtir um Star Wars com mais veemência te transformaria numa criatura mais ou menos dessa aqui? E aí onde o Diego coloca pra você que não, tá? Você não é uma figura criada dentro do cinema. Você é um indivíduo como qualquer outro e que curte o entretenimento como qualquer outra pessoa. Só que com um pouco mais de veemência. Agora eu vou dar uma lista pra você de certas coisas que se você tiver entre 3 ou 4 dessa listinha, você é um nerd. Mas não quer dizer que você vai sair agora, imediatamente, comprar um óculos, tipo esse aqui meu. Esse aqui é porque eu tenho um problema de vista, tá? Colocar um óculos desse tipo aqui, gravatinha borboleta, colocar uma camisinha de botão, encher de canetas e uma calculadora e achar que você é de outro planeta, tá bom? Vamos lá então para essa listinha. Existem várias coisas que podem definir uma pessoa como nerd, mas eu escolhi algumas que são tão clássicas e tão íntimas, tão profundas no coração do nerd, que se você tiver 3 ou mais dessas características, parabéns! Você é um jovem nerd. Opa, fiz referência a um certo programa. Tudo bem, depois me paguem um jabá. Primeira delas, você é fã de Star Trek? Dr. Spock? Kirk? Curte? Você se preocupa em ter no seu computador ou a mesa em casa lá com seus Blu-rays ou DVDs a série clássica de Star Trek? Isso é sério. Talvez você seja um nerd e não saiba, hein? Star Wars! Saiu o filme agora, você saiu correndo pra assistir? Você sabia tudo? Na hora que apareceu aquele certo personagem no final, você chorou? Você soluçou? Entrou em emoção profunda? Mau sinal, talvez você seja um nerd. Bom, vamos lá outro. Você é aquele cara que fica na porta da banca lá, esperando a banca abrir pra ver se chegou a edição daquele mês da sua revista preferida? Você tem coleção de história em quadrinho? Você tem um armário na sua casa onde você guarda quadrinhos, só isso. Só quadrinhos. A situação tá feia pra você, hein? Agora vamos lá, agora essa aqui é o tiro na jugular. É pra agora ver se você é nerd ou não. Você conhece as leis da robótica de Isaac Asimov? Conhece? Você tá chorando? Chora não, cara. Você é um nerd, companheiro. São coisinhas como essa. Peraí, ainda tem mais uma. Você curte Senhor dos Anéis? Eu não tô falando do filme não, hein? Eu tô falando do livro, aquele maçalaço dessa grossura de história. Você já leu 2, 3 vezes? Você sabe aquelas canções de cor? Parabéns, companheiro! Você é um nerd! Que rufa os tambores, né? Parabéns, companheiro! Agora sim, você não curte nada disso, né? Mas você é aquele cara que tá estudando cálculo 1, trabalhando numa farmácia? Você não faz matemática, você estuda cálculo 1 sozinho. Peraí, você assiste todos aqueles programas do History Channel sobre questões da física, alienígena...
Companheiro, parabéns, você é um nerd. Pode agora falar pra sua esposa que você vai mudar o seu comportamento a partir de hoje, tá bom? Brincadeira, cara, isso não existe. Você é um cara que vai sair do mesmo jeito que entrou quando começou a assistir esse programa. Você não vai mudar. Ser nerd é nada mais, nada menos que um comportamento, um estilo. Nesse momento que eu tô usando a minha camisa aqui do Batman, não quer dizer que em usar uma camisa do Batman, ou você me encontrar na rua usando a camisa do Batman, quer dizer que eu sou um nerd. Simplesmente quer dizer que eu curto o símbolo do Batman. Às vezes eu não sei nem quem ele é, o Bruce Wayne. Às vezes eu não sei nem quem é o Batman, mas eu acho bonito o preto com esse morcegão aqui no meu peito. Tá? Isso não quer dizer nada. Existem diferenças, claro. Quando eu era menino, moleque, lá nos anos 80, usar uma camisa dessa era querer levar a pedrada na rua, né? Porque você é, no mínimo, idiota. Roupa de super-herói é só pra criança. Tá? Hoje em dia não. A própria cultura nerd, por causa esses personagenzinhos aqui, ó, né, The Big Bang Theory, converteu o conceito de ser nerd em uma coisa tão bacana, tão divertida, que vale a pena a gente explorar isso, colocar isso pra fora. Fora a questão bem clara. Olha o tanto de coisa que nós temos hoje dentro da nossa cultura que nos leva a essas fantasias. Filmes, séries de TV, tá? Programas dentro da internet que divulgam isso, como esse que você está assistindo agora, que faz com que ser nerd, um cara que curte cultura, curte conhecimento, se torne algo pop, divertido. E é isso que você é. Você é um cara divertido, uma pessoa que curte essas coisas. Tá? Não sinta vergonha caso você curta isso. Muito pelo contrário, coloca pra fora e saiba que você não está sozinho. Existem milhares de pessoas com o mesmo conceito, a mesma ideia do que é ser um nerd. Eu não poderia deixar de, no nosso programa aqui, falar de alguns nerds famosos aí dentro do nosso Brasil e também fora do Brasil. Né? São pessoas que talvez quando você vê a imagem, talvez você se surpreenda em entender que eles são nerds. Tanto pode ser por curtir muito estudar, por se dedicar demais aos estudos, como também por curtir quadrinhos, curtir cinema, curtir séries de TV, tá? Então nós vamos colocar aqui nossa listinha. Eu escolhi 3 gringos, 3 brasileiros para vocês, tudo bem? Vamos lá, vamos começar pelos gringos? Primeiro gringo, e esse aí, ele é aquele nerd que eu acho que eu tenho até medo de conversar com um cara desse. Nicolas Cage! Ah, você conhece Nicolas Cage com toda certeza. Esse cara é tão nerd, que ele tem coleções absurdas de histórias e quadrinhos, algumas famosas e caríssimas, e ele é portador daquela famosa lenda de quem roubou a edição número 1 do Super-Homem de Nicolas Cage. Eu vi um papo aí na internet que até ia virar filme essa história, tá? E, claro, sabe qual é o nome do filho do Nicolas Cage? Kal-El. Você sabe quem é Kal-El? Bom, cara, eu já falei que você é nerd, né? Mas quem não sabe, Kal-El é o nome verdadeiro do Super-Homem, tá? Então esse é o nosso primeiro nerd estrangeiro e doidão. O segundo é Natalie Portman, aquela linda da Natalie Portman. Ela não é a nerd fanática por quadrinhos, séries e filmes. Ela é aquela nerd famosa por conhecimento, ela adora estudar. Pra quem não sabe, e quando olha aquele rosto lindo da Natalie Portman nos filmes, não sabe que aquela mulher é formada em psicologia pela Universidade de Harvard, e detalhe, hein, com as melhores notas. Uma curiosidade da Natalie Portman, ela fez a Rainha Amidala, a mãe de Luke Skywalker, Leia Organa de Star Wars, no dia da estreia do filme, a grande estreia daquele filme que seria o avassalador lançamento do episódio 1 de Star Wars. Sabe o que ela fez? Ela tinha prova no outro dia. Ela foi pra casa, se trancou, fechou tudo, se distanciou de tudo e foi estudar. E foi, no outro dia, fazer a sua prova tranquilamente. Natalie Portman foi assistir o filme que ela mesma participou 2 ou 3 dias depois. E isso esperando o resultado da nota dela. E detalhe, excelente, tá? O terceiro gringo fanático por universo nerd é Megan Fox, aquela horrorosa. Peraí, ela é horrorosa? Eu tô vendo. Pô, não, desculpa. Ela é, como eu vou dizer, apetitosa? Não, ela é gatinha. Não, todas as definições se perdem dentro de Megan Fox, aquela mulher maravilhosa. Fanática também por quadrinhos, fanática pelo universo de cinema. Megan Fox também é uma nerd. E aí, você, gatinha, você tá aí olhando aí agora pro programa, ficou feliz, né?
Você ficou feliz, porque dei 2 exemplos de mulheres lindas. Nicolas Cage não, é triste. Mas 2 exemplos de mulheres lindas que você agora vai se identificar. Porque você também é linda, não é? Você também é linda, não é? Não tô falando com o cara da câmera, não. Tô falando com você! Você também é linda, como a Megan Fox e a Natalie Portman. Pois é, então se fica tranquilo, porque elas são nerds também, tá? Dentro dos nossos brazucas, nós temos aí 3 nerds bem famosos. O primeiro deles, que eu admiro muito, apesar de algumas controvérsias que ele aprontou aí como artista, é o nosso querido e magrelo Ed Mota! Ed Mota é um cara fanático por quadrinhos e cultura pop em geral, principalmente música. Isso é claro, até pelo talento que o cara apresenta. O outro é o Fernando Caruso, comediante, aquele do olhinho bem pequenininho. Fernando Caruso também é um cara fanático pelo universo nerd, não só quadrinhos, como também cinema, muito cinema, que ele é um cara que ele é ligado a isso até pela profissão, e também séries de TV, tá? As clássicas principalmente. E o terceiro, claro, o nosso querido, eu deixei ele por último, porque esse eu sei que todo mundo conhece. Talvez conheça pelo seu programa controverso lá, o CQC, que é o nosso querido Marcelo Taz. Marcelo Taz foi o criador do programa Video Show da Rede Globo. Nós temos aqui algumas imagens dele aqui lá naquele tempo. Vocês vão ver que ele está um pouco diferente, tá? Mas Marcelo Taz é um cara fanático pela cultura de cinema, cultura de teatro e quadrinhos, literatura em geral. Marcelo Taz é um cara que você pode sim definir ele como um cabeção, literalmente, dentro da cultura pop brasileira e mundial. Bom, gente, agora nós chegamos ao nosso finalzinho do programa. Você aguentou até aqui? Então aguenta essa dicasinha que eu vou dar agora pra vocês. São dicas bacanas. A primeira, Dr. Seuss. Lembra que eu falei dele lá, que talvez a origem da palavra nerd tenha vindo desse cara? Vale a pena conhecer. Essa minha aqui, essa coleção minha específico, ela é em inglês. Até porque é bacana, ajuda até na criação mesmo do seu aprendizado nessa língua. Que é uma característica também dos nerds, viu? Aprender o inglês, até porque a maioria dos produtos da cultura nerd estão em inglês. Então, uma dica para vocês, Dr. Seuss, se não for pelo inglês, mas pelo prazer de leitura. Se você é pai, se você é mãe, vale a pena demais apresentar isso para os seus filhos, tá? Tem em português, não é nem difícil de encontrar, tá? Então fica como a dica número 1. Dr. Seuss, excelente autor, ele é referência até inclusive na alfabetização em países da língua inglesa, tudo bem? E a segunda dica que eu tenho para vocês é essa aqui, ó. Alguns aí agora vão até buscar lá na sua memória, lá nos Corujões da Vida ou Sessão da Tarde. São essas 2 coletâneas da Sci-Fi, volume 1, volume 2. Essa coletânea ela traz alguns filmes bacanas, como O Planeta Proibido, O Planeta dos Vampiros, Eles Vivem, Scanner, Sua Mente Pode Destruir, e outros mais aí, entre 1930 a 1970, 75, são filmes mais clássicos de ficção científica, que vale a pena demais você estar revendo, se você é da minha idade, curtiu isso lá na Sessão da Tarde da Vida, ou se você é esse garotão aí, 17, 18 anos, e só conhece a ficção científica atual, ou só conhece aquele lixo, desculpa, mas é aquele lixo ali do canal Sci-Fi, procure isso aqui, vale a pena, seu cérebro vai dizer obrigado pra você assim, com beijos e abraços. Você gostou do programa? Sério mesmo? Sério mesmo? Bom, brincadeira, se você realmente curtiu, compartilha ele, curta ele, segue a gente. Vão ter outros programas até mais bacanas do que esse. Pelo menos eu tô tentando, tá bom? Gente, meu nome é Nando Alves e você acabou de assistir o programa número 2 do Sou Nerd. Forte abraço pra vocês e brigadão.